pessoal, meu nome é Ronald Lopes, eu sou historiador e meu canal é destinado a morte, perdas, lutos, dentro de uma perspectiva teológica, histórica e psicanalítica. Então, pessoal, no vídeo passado a gente falou de cristianismo e nesse vídeo eu vou estar exclusivamente falando sobre judaísmo. Então, nós vamos fazer 3 vídeos sobre judaísmo e a perspectiva histórica, psicanalítica e teológica, assim como a gente fez também no cristianismo. Tá bom, pessoal? Vamos fazer essa jornada comigo. Então, no judaísmo, a perspectiva histórica, que é esse vídeo de hoje, a gente vai estar falando do percurso da construção dessa religião. Então eu vou estar falando aí um pouco, breve resumo, do que seria o que é hoje a gente chama de judaísmo. Claro que a gente tem aí várias discussões, né? Aí a questão do judaísmo, né? A gente pode aí citar vários autores, inclusive o Christopher Dawson. A gente pode citar também o Gottwald, do Tribos de Yahvé. A gente pode citar vários livros, mas fato é que muitos autores discutem, né, se o judaísmo é uma religião ou não. A gente fala até, por exemplo, da psicanalista Beth Fuchs, que ao invés de tratar judaísmo, trata-se de judaidade. Judaidade é o conceito que ela trata no livro dela, por exemplo. Mas enfim, a questão é que eu poderia aqui falar vários autores com essa discussão, mas não é a minha intenção. Minha intenção é realmente fazer um breve resumo do panorama histórico daquilo que a gente chama de judaísmo. 2000 anos antes de Cristo, uma religião com uma única crença, no meio de vários povos com várias crenças, eles empreenderam uma jornada que primeira fase foi nômade, depois eles passaram a ser sedentários e depois passaram a estabelecer um lugar fixo até virar império. Sim, o judaísmo ele vai ser a religião oficial de um Estado-nação, mesmo antes de Cristo. A gente pode confirmar isso com vários outros livros também. Mas fato é que essa religião ela é muito antiga. E ela começa lá com uma superidentificação do seu mito, que é Abraão. A gente tem que lembrar que a Torá ela é o Deus encarnado. Presta atenção que Torá é Yahvé encarnado, né? Ali dentro da sua sabedoria, dentro da sua tradição. Então, o judaísmo, ou os hebreus, você pode chamar de hebreus, pode chamar de povo Abiru, não importa nesse momento. Mas o que importa nesse momento é que há um povo nômade super identificado com uma única crença do seu próprio Deus, ou do seu próprio mito, e que está vagando ali nas terras que a gente chama hoje de Palestina. E que vai ter uma tribalização e uma retribalização do povo cananeu principalmente, mas também de outros povos. Então esse povo que começa lá com Abraão, saindo da Ur dos Caldeus, que hoje é Babilônia, que hoje seria, no caso, Iraque, né? Já que o Império Babilônico ruiu na Antiguidade, ele vai sair de lá e vai para o norte, em Harã. De lá ele atravessa o sul das terras da Palestina, vai ao Egito e volta. A questão é que ele tem um outro filho, chamado Isaac. De Isaac tem um outro filho chamado Jacó. Essa linhagem dinástica, ou essa linhagem de herança, de um contrato feito por Deus, ou do contrato que esse povo se auto-intitulou escolhido de Deus para fazer o contrato com o seu próprio Deus,
ele acaba tendo uma aliança de Abraão, Isaac e Jacó, e que vai surgir Israel. Jacó passa a ser chamado Israel, e dali vaga no deserto, ou, melhor dizendo, acaba sendo escravo em terra estrangeira por conta dos preceitos de não estar obedecendo às leis de Deus, e acaba terminando essa história aonde? No Egito, com a figura mais emblemática do judaísmo, que é Moisés. As discussões são inúmeras em torno de Moisés, mas fato é que toda a concepção de morte e toda a concepção de uma doutrina das últimas coisas vai ser herdada dos egípcios, já que a sociedade egípcia é uma sociedade funérea, é uma sociedade fundada na morte. A gente vai entender isso um pouco melhor quando a gente tratar desse assunto mais vasto. Israel, então, ou o povo de Israel, herda todas essas culturas, né? Não inteiramente, mas obviamente existe uma troca bem simbólica aí. No que tange aos enterramentos, Israel, eles enterravam os seus mortos dentro de cavernas. E com o contato de várias outras culturas, eles passam a enterrar seus mortos na terra. E daí é que surge a origem sepultamento. Sepultamento é justamente isso. O ato de sepultar é dentro da terra. Então, o povo hebreu que está ali dentro do Egito, cativeiro por mais de 400 anos, escravo em outra terra, que não é a dele, que não é da promessa, acaba, então, tendo eleito Moisés para guiá-los e libertá-los dessa condição. Vai ser o momento mais fundante de um judeu, a Pessá, a Páscoa, que significa libertação. A libertação do povo de Israel da escravidão de um opressor faraó vai fundamentar uma nação, vai fundamentar uma identidade acima de tudo. Pois bem, fato é que, já liberto desse cativeiro, Moisés não entra na Terra Prometida, como diz as narrativas da Torá e nas narrativas bíblicas, e vem uma sucessão de juízes sendo levantados, até que surge o profeta Samuel. Depois, com a nação e o Estado de Israel crescendo, surge a figura de Davi. Davi, então, vai ser o primeiro rei, efetivamente, né, de Israel. Obviamente que tem Saul, mas dentro dessa história que eu estou contando, eu não vou contar na questão do Saul, mas Davi e Salomão, seu filho, passam a reinar e fazer uma corregência. Após o seu governo, o governo desses dois, né, e com os preceitos ainda não sendo obedecidos por Israel, apesar de ter várias e várias transformações, como montagem de um templo, a adoração sendo revitalizada, a adoração de Yahvé, reformas religiosas sendo feitas, reformas políticas também sendo feitas. Mas fato é que esse império, esse pequeno império, num primeiro momento ruiu e se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Após 600 anos, ou melhor dizendo, mais ou menos 650 anos, o Reino do Norte, formado por, digamos assim, 10 famílias, ou 10 famílias e meia, vai ser levado cativo de novo, ou escravo de novo, pelo Império Assírio que está se formando no norte. E no Reino do Sul, pelas 2,5 famílias, ou uma família e meia, vai ser formado
Reino do Sul. Retificando, porque a gente costuma lá nas narrativas bíblicas dizer que são 9 tribos e meia, né? Eu estou retificando aqui, 9 tribos e meia do norte e 2 tribos e meia do sul. Mas a questão é o seguinte, que no sul você tem uma diferença aí de 100 anos de um cativeiro para outro, né? De uma escravidão para outro. E também há a diferença dos impérios. O Império do Norte é o Império Assírio e o Império do Sul é o Império Babilônico, que vai levar escravo, né? Vai raptar, sequestrar, então, o reino de Judá. Estabelecido isso, existe uma série de transformações, existe uma série de acontecimentos que se dão aí dentro do livro de Crônicas, dentro do livro de Reis, né? Até chegar nos períodos intertestamentário, entre os testamentos, e chegar finalmente ao Novo Testamento. Nos evangelhos ainda estamos no Antigo Testamento. Todo leitor que lê o Novo Testamento entende ali que os 4 evangelhos têm um contexto de lei mosaica, leis deuteronomistas e outras leis religiosas num contexto do Antigo Testamento. Fato é que quando a gente chega ali, nesse momento, onde nasce a figura de Jesus Cristo, ele vai ser então judeu. Por quê? Porque ele nasce dentro de uma família judia, dentro de um espectro judaico, né? Dentro daqueles partidos políticos ali, farisaicos, saduceus e zelotes, não é? E a gente tem que tentar pegar esse fio da meada, que os evangelhos ainda estão dentro de um contexto judaico. Então, pessoal, esses são os aspectos históricos da religião judaica, a crença num único Deus, se bem que a gente tem que também fazer referência às religiões egípcias, principalmente a Akenaton, né? Por volta aí da 10ª dinastia, antes até da questão judaica, né? Vir como essa construção histórica. Akenaton, que era egípcio e que era faraó, vai também crer num único Deus, chamado Aton, né? Então, isso é importante. E você pode pegar isso também, ler sobre isso num livro chamado Religião, Magia no Antigo Testamento, da Rosalie David. Muito interessante esse livro. Então, é preciso fazer essa referência também. Bom, pessoal, tá aí essas questões sobre a religião histórica judaica. Comentários podem colocar aí que eu vou estar respondendo. Eu vou estar também colocando outras questões também. E no próximo vídeo eu vou estar falando da religião judaica dentro de uma perspectiva psicanalítica. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até mais.